Aqui funciona o CPV, que é Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro, que é o antigo Centro Pastoral Vergueiro, né, que foi fundado em novembro de 1973. Mais de 40 anos de existência, né, procurando manter o centro, nós decidimos, há uns 2 anos atrás, doar a parte da documentação do centro por impossibilidade, né, de manter esses documentos da forma adequada, né, porque nós fizemos inúmeros projetos, tentativas de obter financiamento, então nós decidimos doar o acervo para a Unicamp, para o Arquivo Edgar Lenroth, que é ligado ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais lá, para que eles cuidem bem do acervo, né, e possam divulgar esse material. Porque esse material está em risco, é um risco político, né, porque ele não é divulgado e não está em condições de ser usado para pesquisa, para o conhecimento, né, que a população em geral possa pesquisar, por causa da precariedade, e também um risco físico, porque ele não está armazenado de forma adequada, higienizado e preservado. Aqui são a parte dos periódicos, né? Então tem periódicos do Brasil inteiro e de fora do Brasil também, né? Essas gavetas também, né? Tem periódicos, né, dos mais variados tipos. Essa parte aqui é a biblioteca de apoio, que vai desde ali perto da janela até o fundo. O que é essa biblioteca de apoio? São livros e também nós temos aqui as teses, dissertações de mestrado, teses de doutorados, e é organizado por assunto. Por exemplo, caderninhos, né? Caderninhos produzidos em geral sobre algum evento ou para formação, né? Então nós temos muitos caderninhos do material que já foi para a Unicamp, era material impresso, que a gente conseguiu digitalizar e uma parte desse material já está disponível no nosso site. E outra parte a gente só digitalizou e não conseguiu ainda dar visibilidade pelo site, né? Mas também foi para a Unicamp as fitas cassetes, os conjuntos de slides. São dossiês em temáticas, né, escolhidas por causa da conjuntura. Por exemplo, aqui sobre as centrais sindicais, né? As várias centrais sindicais. Muito material da América Latina em geral, de Ásia, África, né? Porque o CPV ele procurava ter essa questão do internacionalismo. O foco era sempre a luta dos trabalhadores e o que poderia ajudar na informação e formação dessas lideranças. Energia e economia, né? Economia e renda, então questão dos salários, vários dos metalúrgicos, né? ABC, servidores públicos, então tem um panorama aqui, né? Diversas categorias. Nós temos um material do Chico Mendes incrível. Isso é de um núcleo de Santarém, do Pará. Provavelmente esse material só existe aqui. Todas essas pastas aqui são do movimento de favelas, cortiços e habitação em geral. Aqui presos políticos em greve de fome, de 1972. De repressão também na América Latina. Olha, genocídio na Guatemala, tá vendo? Esse é um material que também provavelmente só tem no CPV. O grosso do material que nós temos, a maior parte dos documentos, são de 1970, 80 e 90. Aqui o material do movimento contra a caristia, né? O movimento custo de vida. Super em dia essa discussão, né? Do movimento custo de vida, inflação, está sempre em pauta, né? O Hora Extra é a primeira publicaçãozinha, assim, periódico do CPV. Ele era feito junto com a oposição sindical metalúrgica para trabalhar alguns temas dentro de fábrica. E, como o próprio nome diz, já era quinzenal, né? A ideia era fazer algumas sessões, economia, política, movimentos, né? Projetos Sem Fronteiras, eu já falei, mas esqueci de dizer que foi feita toda uma pesquisa, né? Procurando mostrar a integração cultural dos povos, né? Da América Latina e África, né?
Então você tinha as canções, a explicação dos instrumentos. Isso aqui nós estamos vendo em CD, né? Mas era originalmente feito em fitas cassetes. Então você vê, tem músicas aqui da Nicarágua, República Dominicana, El Salvador. O CPV fazia também, dava acesso a textos, né? Principalmente sobre gestão operária, controle operário. Aqui são materiais da direita, do comando de caça aos comunistas, as lutas populares de bairro, então a questão do transporte. Primeiro, o CPV não sabe se vai continuar existindo ou não, porque o CPV sempre trabalhou também com capacitação na área de educação e comunicação popular. Consideramos que essa doação para a Unicamp foi um passo muito importante e positivo, porque lá a documentação está preservada, que essa era a nossa grande preocupação. Então, isso tudo, essa história toda está aqui nessas pastas, né? Então, é uma história muito viva.